Lembrando que nesse tempo, nesse contexto, Êxodo inicia logo após a morte de José, de seus irmãos no Egito, e nesse período os israelitas, já trabalhando como escravos, iam crescendo cada vez mais em números, e começou a trazer um certo insegurança e medo aos egípcios, pela quantidade que a população crescia e prosperava naquela terra. E aí nesse período um outro rei assumiu o trono do Egito, e ele não conhecia José nem sua história, tinha ficado no passado, já não fazia parte mais desse tempo, e esse crescimento começou a preocupar o rei, e através de algumas decisões, alguns encaminhamentos, algum posicionamento do rei, ele começou a tornar cada vez o povo mais escravo, mais escravizado e sujeito a trabalho cada dia mais pesados. Então é nesse contexto que inicia o livro de Êxodo, nesse período que inicia a história que depois vai se tornar a história de Moisés e a saída do povo para a terra prometida. Mas antes de iniciar, eu quero estar orando sobre esse tempo, sobre essa palavra, que você possa estar orando comigo. Pai, nessa noite, nós estamos aqui com o coração totalmente entregue ao Senhor, que nós sejamos uma ferramenta do Senhor nessa noite, que tudo que dissermos, que seja direcionado pelo Senhor, através do Espírito Santo, que nada seja da nossa carne, da nossa vontade, das nossas expectativas, mas sim aquilo que o Senhor quer falar através de nós, Pai, que nós possamos ser usados como uma ferramenta do Senhor, e que essa palavra possa entrar no coração de cada homem, de cada mulher, Pai, e realmente tornar algo prático do nosso dia a dia. Nós sabemos que toda a Tua palavra é um ensinamento, e que ela se moderniza de tempos em tempos, e sempre quando nós a lemos com temor e fé ao Senhor, ela fala ao nosso coração e nos possibilita passar por um processo de mudança e de transformação na nossa vida, nas nossas atitudes, na nossa realidade desse momento. Então que seja assim nessa noite, Pai. Use essa palavra para tocar o nosso coração e nos conduzir a um processo de mudança, de crescimento e de frutificação, Pai, em nome de Jesus. Amém? Êxodo 1, a partir do capítulo 8, versículo 8, nós podemos começar. A palavra diz: então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Ele disse ao povo: vejam, o povo de Israel agora é mais numeroso e mais forte do que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não multiplique-se, e no caso de uma guerra, se aliem aos nossos inimigos, lutem contra nós, e fujam da terra. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimi-los com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades de armazenamento, Pitom e Ramessés. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitavam à cruel escravidão, tornando-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar e amassar com barro, fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todos esses trabalhos forçados, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Até aqui por enquanto. Foi nesse período, nesse momento tão difícil para esse povo, que além dessa atitude do rei, do faraó, de tratar o povo como um escravo, temente ao que eles poderiam fazer pelo número de população que cresceu dos israelitas. Eles disseram: esse povo está crescendo demais, é mais numeroso e mais forte do que nós.
Eles reconheciam isso. O medo deles era que eles podiam se aliar aos inimigos. E eles diziam, e sair da terra. Por quê? Porque era a força de trabalho dele. Era eles que faziam o trabalho pesado, o trabalho forçado, o trabalho duro. Era eles que se submetiam a esse tipo de trabalho. Então não era simplesmente eles sair da terra, mas era perder aqueles que de fato trabalhavam. Talvez você diga assim, parece eu, trabalho, e quem leva a fama é o outro, ou quem cresce é outra pessoa. Muitas vezes, às vezes nós nos ponhamos nisso e dizemos assim, por que isso? Talvez é um processo de Deus, assim como naquele povo. Eles tinham uma promessa de uma terra prometida, mas eles estavam num processo, e foi necessário que eles passassem por isso, passassem por um determinado tempo, por determinadas circunstâncias ou situação, que não é bom. E muitas vezes nós também necessitamos passar por situações, circunstâncias, para nós nos tornarmos mais dependentes de Deus, e não achar que nós podemos fazer do nosso jeito e da nossa força. Mas além disso, além do trabalho forçado, o rei diz, nós temos que fazer alguma coisa a mais. Nós precisamos controlar esse povo, está crescendo demais. Nós botamos eles em escravos e eles continuam crescendo. E aí o texto continua a partir do verso 15, quando o rei diz, o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que chamavam Sifra e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixe-a viver. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixar os meninos viver. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se multiplicava, se tornando-se muito mais numeroso. Até aí, por enquanto. Além do trabalho, ele tomou uma outra decisão. Dá uma ordem às parteiras para que todos os meninos que nascessem do povo hebreu fossem sacrificados, fossem mortos. Essas mulheres tiveram que tomar uma decisão, seguir a ordem do rei, que dominava sobre eles, que tinha poder e autoridade sobre eles naquela circunstância, que os colocou em regime de escravidão, ou seguir a Deus, ter temor a Deus. E essa primeira questão, o temor, foi que levou Sifra e Puá a escolherem temer a Deus. E elas não tiveram medo do que o rei poderia fazer. Elas foram obedientes ao Senhor e não deixaram que o medo de homens definisse o que elas faziam. Elas tiveram coragem, tiveram ousadia, porque elas foram contra uma ordem do rei. Talvez você já diz, eu já cheguei em circunstâncias que tive que decidir, e isso poderia me custar alguma coisa. No caso dessas mulheres, podia custar a vida. Talvez nós enfrentamos situações muito difíceis no nosso dia a dia. Em alguns momentos você já teve que tomar uma decisão, mas eu acredito que dificilmente você teve que escolher entre a vida e a morte. É uma decisão muito séria, né? Uma decisão muito difícil de tomar. Difícil por quê? Se tu optar pela vida de alguém, isso pode significar a sua morte. Se você optar pela morte, você está indo contra um princípio, mas está garantida a tua vida. É difícil. Era uma decisão difícil para aquela época, porque desobedecer a um rei era morte. Mas elas preferiram até mesmo correr o risco de sacrificar a própria vida, mas obedeceram a Deus. E isso, muitas vezes, quando nós tomamos um posicionamento e dissemos, não, nós vamos, acima de todas as circunstâncias, vamos decidir seguir a Deus. Nós vamos entender e seguir a ordem do Senhor, por obediência, por temor a Ele. Nós decidimos isso.
Talvez você vai enfrentar situações contrárias de pessoas, assim como aquelas mulheres enfrentaram. E não era de alguma pessoa, era do rei. Talvez você vai tomar alguma decisão que vai desapontar alguém. Talvez você tenha pessoas ao redor te motivando a fazer alguma situação, tomar uma decisão que talvez vai contra os princípios do Senhor. Mas vai fazer bem para você. Você vai quebrar um princípio, mas daí vai garantir algo de bom para você. Aquelas mulheres podiam chegar para o faraó e dizer: está aqui, nós matamos todos. E, como é que diz? Fazer o nome perante o rei, perante o faraó. Mas elas decidiram correr todos os riscos em obediência e em temor ao Senhor. A decisão daquelas mulheres, naquele dia, naquele momento, naquela época, em não seguir a ordem do faraó, mas sim temer a Deus e ser fiel à vida em vez da morte, levou elas a começar a quebrar a escravidão. Foi naquele momento. Nós temos que depois Moisés conduziu o seu povo para ser liberto da escravidão. Mas aquele dia, quando aquelas parteiras disseram: nós não vamos fazer isso, nós tememos ao Senhor, e elas decidiram a seguir ao Deus da vida, e elas disseram não à escravidão. Elas se rejeitaram a aceitar o jugo sobre elas, que vinha de homens, que vinha de um rei. O maior desejo do inimigo, o maior desejo de Satanás, é que nós não avançamos, é que você não avance e fique paralisado, que você permaneça escravo, que você permaneça com medo, que você não viva o que Deus tem preparado para você. Satanás sempre vai tentar impedir você de viver um tempo novo, sempre vai tentar impedir você de se libertar, sempre vai tentar, de alguma forma, te deixar com medo e com a incerteza de ter um recomeço, de fazer algo novo, fazer algo diferente, de construir algo diferente. Ele sempre vai colocar dúvidas, se paga a pena, se vale a pena, se não é um risco muito grande que você tem, porque ele quer impedir a tua prosperidade e que a graça do Senhor seja derramada sobre você. E é nesse momento que você tem essa decisão a tomar. É um risco. Talvez esteja em risco o meu trabalho, esteja em risco a minha vida financeira, talvez esteja em risco o meu tempo de futebol, talvez esteja em risco alguma coisa, que para mim tomar essa decisão de mudança, eu preciso me posicionar, e eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que confrontar isso, que talvez é algo dentro de mim, que não seja só no meu exterior, mas seja no meu interior, algo que me aprisiona, que me amedronta, e o inimigo vai tentar de todas as formas te convencer: não, deixa desse jeito, tá bom assim, por que arriscar? Não tá bom assim? Fique desse jeito. Na dúvida, deixa assim, não arrisque. Muitas vezes essas dúvidas vão chegar, essas situações que nos deixam incertos, com medos, inseguros. Imagina aquelas mulheres, a insegurança delas. A morte era certa, mas elas decidiram. Quando a dificuldade vem, o medo vem, a incerteza vem, nós podemos usar os exemplos de Sífra e Puá, que não temeram o que poderia acontecer a ela, pois confiavam em Deus. E isso resultou em bênçãos sobre as suas vidas. Muitas vezes nós esperamos milagres, muitas vezes nós esperamos bênçãos, muitas vezes nós esperamos respostas de Deus, mas muitas vezes nós não tomamos posicionamento, e nós não tememos ao Senhor. Eu estou orando sobre algo que me tire dessa circunstância, dessa situação. Eu estou orando sobre algo que me tire dessa escravidão que eu vivo, dessa falta de prosperidade financeira, que me abra as portas de um trabalho novo, que me tire dessa lamaçal que eu estou vivendo, que me liberte desse vício, que me tire de tantas coisas, mas às vezes eu não tomo posicionamento para isso. Com certeza aquelas mulheres, assim como todo o povo, estavam clamando a Deus, pedindo para que tirasse eles daquela escravidão.
E ao invés disso, o que elas são chamadas a se submeter? À morte, a matar pessoas, a sacrificar bebês, ou correr o risco de perder a própria vida. Muitas vezes dizem, mas é muito arriscado isso. Eu tenho buscado, mas será que paga a pena eu me arriscar dessa forma? Será que para mim viver as coisas novas, eu vou ter que deixar para trás esse meu trabalho, que me tira tanto tempo? Será que para mim viver as coisas novas, eu vou ter que abandonar esse meu tempo de futebol? Esse meu tempo com os amigos? Esse meu tempo de academia? Esse meu tempo que eu... Às vezes é preciso realmente largar algumas coisas, deixar algumas coisas para viver o novo do Senhor. Mas Ele requer um posicionamento. Às vezes está tudo difícil, mas a gente não percebe que a gente está aprisionado pelas circunstâncias, pelas situações e não consegue nos libertar disso, deixar para trás isso, confrontar essa circunstância, essa situação, para a gente ter, de fato, alcançar a liberdade. Essas mulheres temeram o Senhor, temeram a Ele acima de todas as coisas, e isso gerou nelas bênçãos que foram derramados pelo Senhor. Essas mulheres, elas tiveram princípios, mantiveram os princípios. No versículo 17, a palavra começa dizendo: todavia as parteiras temeram a Deus. Quem vive para cumprir os princípios de Deus sempre irá preparar e viver algo novo, algo que o Senhor preparou, porque nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir sobre a nossa vida, quando nós nos posicionamos e cumprimos o chamado dele, ou cumprimos os princípios que ele tem. A ordem do faraó era para matar os bebês, mas o princípio de Deus era gerar vida, e elas priorizaram a vida contra todas as circunstâncias. A segunda parte do versículo 17 diz: e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Sifrá e Puá demonstraram coragem. Não são movidas pelo medo das circunstâncias ao seu redor. As parteiras decidiram não temer a pressão que havia sobre elas, e por causa disso puderam experimentar algo novo da parte de Deus em tempos difíceis. Temor na dificuldade nos leva a algo novo. Tomar uma decisão, você conduzir, fazer algo quando está tudo bem, é fácil. Mas no momento da aflição, no momento do risco, no momento da insegurança, da incerteza porque a gente diz, olhando da parte carnal, nesse momento tu tomar um posicionamento e dizer: eu vou seguir o que Deus tem falado comigo ao meu coração, isso vai te levar a viver algo novo, extraordinário. A mudança vem com isso, vem com esse posicionamento, e nós precisamos entender isso. Quando Deus fala conosco, e às vezes nós dizemos é coisa da nossa cabeça, não pode ser certo isso, não é uma decisão, é muito arriscado, é muito ousado, mas às vezes é nesse momento tão difícil, que Deus realmente fala conosco e nos pede um posicionamento. Sabe, quando tu diz assim: mas eu estou passando por tanta dificuldade, a situação não está boa, não está fácil, como é que eu vou abençoar alguém, cuidar de alguém, direcionar alguém? Como é que eu vou pegar esses meninos na minha mão, dar vida para eles e correr o risco de morrer? Como é que eu vou abrir a porta da minha casa, abrir uma célula? Vou oferecer o que para essas pessoas? Só tenho bolachinha e café. Ore sobre isso, glorifique a Deus, porque você tem isso, e compartilhe isso com as pessoas. Muitas vezes nós dizemos assim: mas é muito arriscado eu abrir aqui, cuidar das pessoas, e como é que vai ficar a minha situação? O tempo que eu tenho para fazer as outras coisas, como é que eu vou fazer? Às vezes Deus nos chama para renunciar a algumas coisas que nos satisfazem, para trabalhar para a obra dele, e é no momento da aflição. Geralmente o nosso chamado não vem quando está tudo bem, quando está tudo bom, quando está tudo certinho, está tudo redondinho lá em casa, as finanças estão certinho,
a minha vida familiar está tudo certinho, está tudo bem, o trabalho está bombando, está tudo bem, está tudo certo. Aí diz, agora sim, Deus me chamou. Eu entendi que Deus, não, com certeza Deus chamou muito tempo antes. E muitas vezes, essa vida que tu espera ter, para daí você se posicionar, talvez é Deus esperando você se posicionar, para daí Ele te prosperar e você alcançar isso. Muitas vezes, a gente quer negociar e achar que vem antes. Aquelas mulheres podiam dizer, vamos atender, vamos continuar orando a Deus para nos libertar, mas vamos atender o que o faraó está pedindo. Vamos continuar escravas, vamos continuar nos prostrando a Ele, vamos continuar nos submetendo a Ele. Mas nós somos chamados justamente nesses momentos, abrir porta de casa, abrir célula, a cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Aquelas mulheres, acima de tudo, foram chamadas a cuidar de vidas, cuidar de pessoas, salvar pessoas, salvar vidas. E elas tinham toda a possibilidade de se recusar a fazer isso, mas tomaram um posicionamento e decidiram, embora tenha os riscos, nós vamos tomar um posicionamento diferente. Na parte final do versículo 17 diz, deixaram viver os meninos. As parteiras não fazem o seu nome se engrandecer com essa atitude. Elas serviam para trazer novos nomes ao mundo, novas pessoas ao mundo. As parteiras, elas não são mais importantes, porque depois que o bebê nasce, desaparece. Ninguém mais fala delas. Ninguém mais fala dessas parteiras depois que os bebês nascem, né? Elas não vieram para si mesmas, mas para trazer outras vidas, ou trazer vida a outras pessoas. Elas vivem para abençoar as pessoas. Esse é o chamado dela. Nós, tempo atrás, compartilhamos algumas palavras, falamos sobre Ananias, na vida, de ser um Ananias na vida de alguma pessoa, né? De ser aquele que leva, que conduz, que abre os olhos. Essas parteiras eram as que abriam os olhos. Essas parteiras eram as que davam a vida. Essas parteiras é que pegavam na mão todos aqueles meninos e meninas daquele povo, que as conduziam. Mas elas não eram lembradas por isso. Você conta para o teu filho o nome do médico que deu, para quem é mãe, que deu a vida para ele, que trouxe ele ao mundo, que ajudou, ou uma enfermeira. Você não conta, você é esquecido. Aquelas mulheres não seriam mais lembradas. São lembradas hoje, até hoje, na história, na Bíblia, por todos nós, porque elas tomaram um posicionamento, porque elas se posicionaram no momento da aflição, da dificuldade. Por isso elas vão ser lembradas. Quantas outras parteiras não podiam ter? A Bíblia não diz que eram só aquelas duas, mas ela cita das duas que tomaram um posicionamento. Poderiam ter várias outras mulheres, várias outras parteiras, mas que talvez se submeteram e não fizeram. A Bíblia não conta isso, mas ela traz essas duas mulheres como referencial. O importante de tudo isso é o que Deus vê em você, e não o que as pessoas vão falar de você. Isso que é importante. O que Deus vê em você, tua atitude. Está passando por luta, dificuldade, está uma escassez lá em casa, mas a minha casa continua de portas abertas para a entrada de pessoas, de vidas que nós conduzimos para Jesus. Não olhar a circunstância que você está passando, mas tomar um posicionamento perante uma palavra que Deus talvez já te deu, já liberou, um chamado que talvez você já tenha. Não espere que as coisas melhorem, que as coisas fiquem fáceis, que as coisas fiquem boas, como a gente costuma dizer, para tomar um posicionamento perante Deus. Aquelas mulheres colocaram suas vidas em risco por obediência a Deus. O que eu tenho entregado por obediência a Deus? Eu tenho corrido algum risco? Tenho colocado algo em risco? Trabalho? A minha situação financeira? Eu tenho colocado algo que traga algum risco para o meu carnal, o meu do mundo? Eu tenho colocado algo ou entregado algo ao Senhor que possa trazer um risco de eu perder isso? O que eu tenho? Qual que é a minha posição? Qual que é o meu posicionamento nisso? Tenho algo que tenho corrido risco pelo chamado do Senhor?
aquelas mulheres decidiram, mesmo sem nunca serem conhecidas, tomar um posicionamento naquele dia. É necessário ter coragem para enfrentar as ordens de um rei, e mais coragem ainda para viver de maneira obediente a Deus. A obediência ao Senhor é algo corajoso, é uma decisão corajosa que nós precisamos ter, que nós precisamos tomar. Ela não é algo fácil. Decidir abrir a porta da sua casa para receber pessoas que você nunca conheceu. Às vezes, abrir a porta da sua casa e receber na sua casa, orar, abençoar e conduzir pessoas que talvez até ontem estavam falando mal de você. Conduzir pessoas que te amam é fácil. Que grande honra nisso. É muito fácil, né? Aquelas que te bajulam, que falam bem de você, que sempre estão do teu lado, é fácil. Agora, abrir a porta da casa para receber pessoas destruídas, que às vezes vão te acordar de madrugada, dizer assim, estou precisando de ajuda. Pessoas que às vezes olham para você e vê, você é a minha última esperança de vida. Aqueles meninos não tinham condição de decidir pela sua vida, mas estava nas mãos daquelas parteiras. Deus vai colocar pessoas na sua vida, no seu caminho, que elas sozinhas estão condenadas à morte, mas você tem a possibilidade de dizer, não, eu vou lutar por essa vida, eu vou lutar por essa vida. Esse é o chamado de nós como os cristãos, de realmente cuidar de pessoas, cuidar de vidas. E esse é o entendimento que nós temos enquanto igreja do Senhor. Aprendemos isso com Jesus, quando Ele cuidou de pessoas. E olha os discípulos dele, não eram fáceis, só problemático, mas Ele os conduziu nesse processo, deu a eles uma nova oportunidade, uma nova chance. Pessoas vão chegar para você e vão olhar para você e dizer, você é minha esperança. É você que está nas tuas mãos decidir sobre a minha vida ou minha morte. Está nas tuas mãos. Não pense que não vai acontecer, porque se não aconteceu ainda, vai acontecer um dia. Um dia vai chegar, e o que você vai decidir? Qual decisão se diz para o Senhor? Não é para essas pessoas. A decisão que você toma hoje é a decisão que vai fazer toda a diferença perante Deus. Através da vida de Sifra e Puá, vemos que a obediência a Deus é recompensada e que vale a pena viver dessa maneira. Quando nos deparamos com medo ou insegurança em obedecer ao Senhor, devemos sempre lembrar de quem Ele é e do seu poder. Quando vem o medo e a insegurança, tem uma decisão. Se tu tem essa convicção, é do Senhor, é de Deus, lembre de quem Ele é e lembre do poder que Ele tem. Se Ele aponta, Ele paga a conta, Ele vai te conduzir. Aquelas mulheres provaram disso. O faraó, quando chamou elas, pensaram, estamos mortos. Na verdade, ele nem era para chamar, era só para mandar matar, né? Mata elas, não estão obedecendo. Ele chamou. E aí elas usaram de astúcia, né? Para conversar com o faraó. Ao conhecer verdadeiramente a Deus, isso nos dá força para obedecê-lo. Quem conhece verdadeiro e profundamente Deus, sabe que através da fé, temor e obediência ao Senhor, Ele faz grandes coisas sobre as nossas vidas. E Ele nos chama para fazer parte dessa obra todo tempo. Aquelas mulheres são reconhecidas pelo feito que elas fizeram naquela época, mesmo sem ter o nome reconhecido por nenhum homem, mas são reconhecidos por todos nós, até hoje. Quando lemos essa passagem nesse tempo, nós somos testemunha daquelas mulheres até hoje. Talvez ninguém se lembrou daquele povo, mas nós estamos lembrando. E lembra o que Deus faz quando nós trabalhamos com fé, obediência e temor a Ele. Foi através disso que Ele conduziu Abraão. Ele disse, tem uma promessa sobre a tua vida. Ele usou de fé, de temor e obediência. Passou por momentos muito difíceis, decisões muito difíceis, que poderiam levar a vida e a morte também, mas foi conduzido. José, Jacó, Paulo,
que era um perseguidor da igreja, aquele que matava, que fazia o inverso do que aquelas parteiras fizeram de Davi, aquele que matava, e nem precisava de incentivo, ele queria. Lembre que quando ele encontra Jesus, ele pediu uma carta que autorizasse ele a prender e matar os hebreus. Ele pediu essa carta, e ele estava com essa carta quando ele encontrou Jesus. Geralmente quando a gente encontra Jesus, o que acontece na nossa vida? Nós temos os olhos abertos. Paulo ficou cego, foi o inverso, viu tudo ao inverso na vida dele. Ele foi cego, ficou cego, até encontrar alguém. Lembra do abrir os olhos? Alguém que vai chegar na tua casa, e você vai ser aquele que vai abrir os olhos dele, que vai conduzir eles, aquela pessoa, e diga assim: mas essa pessoa, eu fiz tudo isso para ela, mas ela nunca mais me reconheceu, nunca fui reconhecido por isso. Lembra das parteiras? Elas foram reconhecidas? Precisa de reconhecimento? Não. Deus sabe, e o Pai não esquece do que você faz. Talvez aquela pessoa vai sair, e de repente um dia você vai saber, é um pastor. Talvez aquelas parteiras não sabiam que elas estariam dando vida a Moisés, que conduziria aquele povo. Talvez você não saiba, as pessoas que Deus tem confiado a você, colocar nas tuas mãos, o que elas vão ser amanhã, o que você vai possibilitar daquelas pessoas serem, desses homens e mulheres que estão sendo confiados nas tuas mãos. Começa na tua casa, família, mas também as outras pessoas que Deus traz para nós. Nós somos chamados a servir. O mandamento de Jesus é: ide, pregar a palavra e fazer discípulos, fazer pessoas fiéis ao meu nome e ao meu Pai. Aquelas parteiras, elas não tinham família, mas serviam outras famílias, serviam outras pessoas. As parteiras usaram sua vida para o bem das pessoas. Elas ajudavam mulheres a ter filho, e mesmo diante do perigo, seguiam as ajudando. Essa passagem nos serve de incentivo para nos preocuparmos menos conosco e voltar os nossos olhos ao Senhor e dedicar a nossa vida ao cuidado e ao amor de pessoas, do próximo. Lembrando que assim como Deus é poderoso para recompensar o temor e obediência daquelas parteiras, Ele pode agir da mesma forma na sua vida. Quando trabalhamos nos sonhos dos outros, Deus trabalha nos nossos. Quando nós agimos esquecendo qual é a nossa preocupação, mas trabalhando naquilo que Deus tem para a vida de outras pessoas, que vão estar no seu caminho, que vão cruzar o seu caminho, que Deus vai colocar. E lembre, você é o que vai decidir, você é a parteira dele, vai decidir entre a vida e a morte dele. Seu posicionamento pode ser decisivo para a vida dessa pessoa, ele vai colocar. E quando você diz assim: a minha prioridade é salvar a vida, a minha prioridade é a vida dessas pessoas, a minha prioridade, eu vou me dedicar a cuidar dessas pessoas que Deus colocou na minha vida e que eu trato elas como filho. Eu imagino que aquelas parteiras que não tinham família, não tinham filhos, cada filho que ela trazia ao mundo, elas lembravam: podia ser o meu, mas com certeza elas olhavam com muito amor e cuidado, que é o que Deus pede quando a gente cuida de pessoas, cuida de vidas, é tratar com muito amor e com muito carinho. Aquelas parteiras, aquelas mulheres podiam cumprir facilmente a ordem do faraó, mas decidiram temer ao Senhor. Aquelas mulheres não tinham família, não tinham filhos, e naquele tempo ter filho era uma bênção, mas não tê-los era uma maldição. A mulher sem filho era rejeitada, era repudiada. Uma mulher sem filho não tinha direitos, perdia muita coisa. Aquelas mulheres tinham todo motivo para dizer: ó, não tenho direito nenhum, não tenho filho, não tenho nada, vou simplesmente cumprir o que eu fui pedido para fazer e não vou arriscar nada. Mas elas decidiram obedecer ao Senhor. Com certeza, muitas mulheres
falavam para elas, imagina ela dando, as mulheres dando a luz, elas ajudando no parto, fazendo o parto, dizendo, e teus filhos? Não tem. Motivo de alegria de alguns, para elas talvez cada vez poderia ser um motivo de tristeza, lembrar, mas eu não tenho, eu não alcancei isso aqui. Às vezes você vai ver pessoas que caminham com você está orando, ajudando elas, e vai ver assim, consegui um trabalho novo, fui abençoado, obrigado por orar por mim, me ajudar, mas eu estou naquele trabalho que eu quero sair há anos, e não dá certo. Aí tu vai ver o cara comprando um carro novo, e você diz, meu Deus, eu estou com esse carro velho há quanto tempo, e não consigo trocar, e o cara está dando tudo certo. Talvez você vai dizer assim, cara, meu sonho é conquistar uma casa própria. Eu vi todos esses homens que caminham comigo aqui, todas essas mulheres da minha célula, todas essas famílias conquistando, conseguindo, e eu continuo pagando aluguel. Talvez aquelas mulheres, por muitas, eram como que provocadas, dizer assim, a refletir, verdade, né? Eu ajudo tanto essas pessoas e eu não tenho nada. Eu não conquistei nada. A gente não sabe como que Deus trabalha nas nossas vidas, e como Ele trabalha no momento de aflição, de dificuldade, no momento de escassez. Nós não sabemos como é que Ele está agindo na nossa vida. Deus presenteou aquelas mulheres com o que elas mais desejavam no seu íntimo. Não há dúvida de quem cuida, de quem é. Não tem dúvida que o que é cuidado com o outro, na demonstração de amor de Deus, Ele derrama sobre nós. Quando você cuida de alguém, quando você cuida de outras pessoas, Deus cuida de você e cuida das coisas, dos sonhos que você tem. Êxodo 1:21 diz, visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Foi um posicionamento, uma decisão delas, de lutar pela vida, que elas foram abençoadas pelo Senhor. As parteiras cuidaram das coisas de Deus, e Deus cuidou delas, e deu uma recompensa, uma família. Talvez você esteja buscando algo, mas quero te dizer que Deus tem prazer em nos surpreender, em recompensar aquilo que eu faço fielmente a Ele, sem olhar o que Ele pode me dar, mas sim sendo fiel e temente a Ele, e acreditando nas promessas dEle. Muitas vezes eu estou lutando por coisas que talvez não é o que Deus quer para mim, e eu me decepciono com isso. Às vezes eu tenho buscado coisas que não é o que Deus quer para mim. Talvez aquelas mulheres poderiam tentar de várias formas se tornarem mães, mas elas confiaram no Senhor, confiaram na promessa, e elas não somente puderam ajudar a trazer ao mundo, garantir vida a outras pessoas, mas elas tiveram uma família dada pelo Senhor. Foi a recompensa que elas tiveram. Então, para se viver algo novo por parte de Deus em tempos difíceis, creia, aplique sua fé, e sua recompensa é certa. Em Hebreus 11:6 a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aquelas mulheres decidiram se tornar árvores frutíferas na vida das outras mulheres. Elas decidiram tomar um posicionamento e dizer assim, eu vou gerar vida, não vou gerar morte. Elas se posicionaram, mesmo com muitas pessoas talvez dizendo assim para elas, larga a mão disso, desde que morra. Talvez outras parteiras, né? Eu não vou fazer, eu não vou me arriscar o meu pescoço por causa disso, não vou, por causa das outras pessoas, não vou. Talvez você já ouviu de alguém dizendo assim, não se preocupe com essas pessoas, deixa elas para lá, viva a tua vida, viva do teu jeito, não se preocupe com elas. Talvez pessoas, às vezes muito próximas, dizem a você,
Você é louco. Abrir sua casa para receber pessoas que você nem conhece. Pessoas que você nem sabe de onde é que vieram. Você é louco. Talvez aquelas parteiras viram muito isso. Das pessoas desmotivando a fazer algo que elas entendiam, que era de Deus, que era para gerar vida. Muitas vezes nós somos criticados, somos confrontados por pessoas, quando nós queremos nos tornar frutíferos para o Senhor. Porque assim, às vezes, isso incomoda as pessoas. Incomoda as pessoas que não entendem o chamado de Deus, que não entendem o processo que Deus está fazendo na nossa vida. Está dizendo, você está cuidando de vida, você está fazendo tudo que você faz, você se dedica. Eu falo isso porque a gente ouviu recentemente dos nossos familiares, de pessoas muito próximas a nós. Elas diziam assim, não é justo, uma circunstância que a gente estava passando, não é justo vocês estarem passando por isso. Tanto que vocês oram, tanto que vocês buscam, tanto que vocês cuidam de pessoas, tudo que vocês mudarem na vida de vocês, e vocês estarem passando por isso, não é justo. Pessoas que não entendem o processo de Deus, vão te criticar, vão duvidar, vão querer botar dúvida no céu. Lembra que isso é trabalho muitas vezes de Satanás, tentando colocar essas circunstâncias na nossa vida, para nos amedrontar, para nos fazer desistir. E aquelas mulheres, aquelas parteiras tinham toda a possibilidade de desistir. Nós precisamos aplicar a fidelidade de Deus em todo tempo e em todo momento. O teste da fidelidade de Deus vem quando nós servimos nesse momento, no momento da escassez, no momento da insegurança, no momento que pode nos custar algo caro. É nesse momento que nós somos testados quanto a sermos fiéis a Deus. Servir a Deus no momento de abundância é fácil, mas o verdadeiro teste de temor, de obediência, vem quando algo nos falta ou que ainda não chegou. Ainda não chegou para mim, não consegui alcançar, não consegui ver todo mundo, mas eu não. Aquelas mulheres, meu Deus, será que nunca vou ser mãe? Será que nunca vou alcançar? Mas é nesse momento, nosso posicionamento nesse momento de escassez, que verdadeiramente nos leva a viver a abundância do Senhor no próximo nível, no próximo ciclo. Muitas vezes não adianta eu buscar frutos em uma árvore no inverno, não vou encontrar. Aquele é o período dela estar, parece que morta, parece que está condenada. Tenho certeza que você já olhou para alguma árvore num período de inverno e olhou assim, está morta, não tem mais jeito. Mas há um novo ciclo depois disso. Agora o meu posicionamento nesse período, nesse processo, vai determinar a abundância do Senhor no nível seguinte. Fidelidade na escassez nos revela a dependência de Deus. Ser fiel no pouco, ser fiel quando estão passando por dificuldade, é nesse momento que nos revela a nossa dependência de Deus. Abrir a porta da casa, abrir uma célula, cuidar de vidas, quando eu não estou preparado, quando eu não tenho tempo, falta dinheiro, é nesse momento. Muitas vezes nós dizemos, eu não estou pronto, eu não estou preparado para isso, não é a minha hora, não é o meu tempo, e eu deixo de viver as coisas extraordinárias que Deus tem para minha vida. Por quê? Medo do que eu posso viver, o que pode me acontecer. E esse é o medo da minha carne, é coisa carnal, do que eu sinto, é coisa que me coloca em insegurança. Esse medo gerado em mim é porque eu posso perder algo, ou ser limitado a algo, ou deixar algo para trás. Eu tenho medo disso, que eu não sei como é que vai ser. E se eu me frustrar? E se não der certo? E se eu não conseguir? Se fosse todos que estão nessa igreja, que hoje lideram células, que hoje cuidam de vidas, cuidam de pessoas, se perguntar para cada um deles, eu tenho certeza que já teve um momento que ele disse, não estou pronto.
A grande maioria que cuida de vida de pessoas já disse essa frase: ainda não estou preparado. E no outro dia estava com a porta da casa aberta. Não vai estar preparado, não vai estar pronto. Aquelas mulheres não tinham certeza do que ia acontecer com elas, pelo posicionamento da decisão. A única certeza que elas tinham: eu vou ser obediente e fiel ao meu Deus, ao que Ele tem me pedido, o que Ele tem entregado nas minhas mãos. E Ele entregava vidas nas mãos dela. Se iam continuar vivendo ou se iam morrer, estava na mão dela, na decisão dela. Pessoas, vidas estão nas mãos de cada um de nós, é a nossa decisão. Aí você pode dizer: mas eu servir numa igreja, cuidar de vidas, servir nos baby, nos connect, nos kids, cuidar de filho, de crianças, filho dos outros. Eu nem tenho filho, por que eu vou me preocupar com esses outros? Que se vire. Aquelas parteiras podiam dizer assim: eu não tenho filho, nada, que se vire, eu não vou. Ela tomou um posicionamento, decidiram colocar um chamado de Deus acima da circunstância. Aí pode dizer assim: cara, como é que eu vou discipular um empresário aqui na minha célula e eu estou numa escassez, estou desempregado, e o cara é um empresário? Como é que eu vou ministrar ele? Como é que eu vou ministrar o coração dele? Eu não estou preparado para isso. Deus vai colocar muitas circunstâncias na sua vida, nas suas mãos, que você vai conduzir outras pessoas e que você não viu acontecer na sua vida ainda. Como é que você vai chegar pro Uber? O cara é dono do Uber, dono do carro, às vezes mais de um, e você vai falar de prosperidade para ele. Você pegou o Uber porque não tem carro. Como é que você vai falar de prosperidade? Quer dizer, prosperidade? Você nem carro não tem. O que você entende disso? Tem momento de escassez que nós vamos ser desafiados a falar do nome do Senhor, falar para as pessoas, e Ele vai nos dar autoridade para isso. Aquelas parteiras tiveram autoridade naquele momento, de enfrentar o faraó, enfrentar o rei. Tá certo que inventaram uma artimanha, lá disseram: não, aquelas hebreias, não, e ainda tiraram uma casquinha com as egípcias lá, né? Falaram: as mulheres de vocês são tudo fracas, as hebreias são fortes. Lá quando nós chegamos lá para fazer o parto, já nasceu, já estão fortalecidos. Ainda tirou uma casca, ó, deu autoridade para elas. Deus deu autoridade para elas confrontarem o faraó e não murmurarem, e não se entregarem, e não olharem as circunstâncias do que elas não tinham alcançado. Amar pessoas de forma incondicional é um chamado de Deus, é um desafio que Ele coloca nas nossas mãos. Eu sei que vai ter problema se eu fizer isso, eu sei que não vai dar certo, eu já vi isso acontecer. Será que vai dar certo se eu fizer? São muitas perguntas que às vezes nós fazemos quando nós não entendemos e não temos temor ao Senhor. Mas quando nós tememos, nós, mesmo com essa pergunta inconsciente, nós vamos além. Deus gera milagre em nossas vidas, enquanto nós cuidamos das outras pessoas. Nós temos que ter essa certeza, essa convicção de que Ele vai gerar em nós, quando nós decidimos cuidar de outras pessoas. O chamado de Deus é um chamado ao serviço, ao servir, não como um escravo, mas sim como homens e mulheres livres que podem decidir: eu decido seguir o chamado do Senhor, eu decido tomar um posicionamento, e eu quero cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Esse é o chamado de Deus para nós. Não é um escravo. Nós não somos escravos de homens. Nós somos chamados por Deus a ser homens e mulheres livres para trabalhar. Lembre do filho. Às vezes nós nos portamos como um escravo porque nós não entendemos a paternidade. Lembra dos filhos pródigos, né? Que nós somos ministrados durante 3 finais de semana. Que às vezes nós não entendemos a paternidade. Nós entendemos que nós estamos como escravos. Só mudamos de lugar.
nós estamos lá no mundo e estamos numa igreja. Não, nós somos chamados como filhas e filhas livres para nos libertar da escravidão e dizer assim: eu quero viver as coisas extraordinárias do Senhor e tomar um posicionamento. Mas nem sempre a decisão é fácil, nem sempre vai ser no bom momento. A grande maioria das vezes o chamado vai ser no momento de dificuldade. É nesse momento que nós somos chamados a ter um posicionamento. Mas quando você não se apega mais às coisas do mundo, às coisas materiais, às coisas que podem te prender e trazer esse medo e insegurança, é que Deus vai começar a fazer na sua vida. Abraão teve uma promessa, ele não viu acontecer. Pai de multidão, essa terra será tua, uma terra que mana leite e mel, será dada por herança. Ele não viu acontecer, mas ele iniciou o processo. Tem muitas coisas nas nossas vidas que nós tomamos um posicionamento e nós não vamos ver acontecer de hoje para amanhã, mas vai ser a nossa geração que vai colher. Aquelas parteiras, quando elas decidiram salvar aquelas vidas, elas não sabiam que existia um Moisés. Elas não sabiam igual nós sabemos, graças a elas, Moisés foi salvo. Graças a elas, o povo foi liberto. Elas tiveram um papel crucial. Talvez você está sendo chamado hoje a ter um papel crucial na vida de alguém, na vida de alguma pessoa. Talvez não vai ser em você, não vai ser no seu tempo, mas vai ser na geração seguinte, ou na geração seguinte de outras pessoas que Deus tem confiado nas tuas mãos, colocado do teu lado, pessoas que olham e se inspiram em você. Nós temos esse chamado de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, para nós ir encerrando. Nós somos chamados por Deus a viver coisas novas, a tomar um posicionamento, e às vezes não é fácil, é duro. Às vezes é no momento de angústia, de escassez, de guerra, mas às vezes o teu posicionamento nesse momento, que às vezes contraria o que as outras pessoas acham que é o certo, que é o bom, o que o natural acha como um posicionamento que você deveria de ter, mas isso vai trazer um resultado para a eternidade, para gerações de pessoas. Assisti um filme, outro dia o pastor até compartilhou com a gente uma parte final de um filme, e eu já tinha assistido umas 2 vezes aquele filme, mas voltei a assistir no final de semana passada. Acredito que alguns já assistiram A Lista de Schindler. Alguém já assistiu esse filme? Recomendo. Só recomendo não assistir com crianças, que tem algumas cenas que faz parte do filme, do contexto da época, então não recomendo assistir com crianças, mas muito bom. E fala justamente de um homem que tomou um posicionamento, contrariando as pessoas do meio que ele vivia. Era no nazismo, numa época onde é que os judeus eram mortos. Muitos, milhares, milhões foram mortos. Mas ele decidiu, através de uma atitude que até aparentemente era um simples negócio, ele tomou um posicionamento e através dele, mais de 1000 vidas foram salvas, através de um posicionamento. E o cara não era um judeu, não era um hebreu, não era nada disso, mas aquele homem agiu como um salvador, como uma parteira para aqueles homens, aquele que teve nas mãos dele a possibilidade de salvar aproximadamente 1.100 vidas. Ele era do partido do Hitler, dos caras que estavam matando, mas ele tomou um posicionamento e uma decisão que custou perseguição dele no final da história, mas ele decidiu. Ele foi reconhecido por isso. Ele foi reconhecido pelo posicionamento dele. Não se preocupe com que as circunstâncias no momento, as pessoas podem olhar, dizer ou pensar de você. Se preocupe com o que Deus está vendo. Eu quero compartilhar, para encerrar, algo que eu tenho vivido.
algo que a nossa família tem vivido, que a nossa casa tem vivido desde que nós viemos aqui para a Fazenda Rio Grande, há 4 anos e meio. Eu saí de Nova Laranjeiras em janeiro de 2021. Nós tínhamos sonhos, nós tínhamos projetos, nós tínhamos ideias, nós tínhamos muitas coisas que nós estávamos planejando para nossa casa e para nossa família. E um desses nós queremos ter uma casa, né? Terreno próprio, casa. E lá na cidade a gente conseguiu um terreno através da prefeitura. Nós trabalhávamos na prefeitura municipal e a gente, através de um programa lá, a gente conseguiu, no nome da nossa filha, um terreno. E para a gente ficar com aquele terreno, a gente tinha 2 anos para construir ou iniciar o processo de construção de uma casa naquele lugar. Se em 2 anos tu não iniciasse, tu tinha que devolver para o município e ele destinaria para uma outra pessoa. E a gente começou a trabalhar do nosso jeito para construir. Mas tinha que ser através de um programa oficial do governo, via Caixa Econômica Federal. 2 anos. 2 anos. Sempre dava alguma coisa errada. Sabe quando você tem um projeto, parece que tudo dá errado? Eu dizia, mas o que tem? O que acontece? Nunca dá certo, nunca aprova, nunca dá certo, sempre tem algum problema, sempre tem alguma coisa errada. É que às vezes é o teu projeto, não é o de Deus. E a gente ficou lá, chegou em dezembro de 2020, prazo final, não deu certo. Janeiro de 2021 vim para cá. Primeira semana que eu estou aqui, o gerente da Caixa Econômica Federal de Laranjeiras do Sul me liga. Samir, sim, tem uma proposta de financiamento para a construção de uma casa. Ela foi aprovada. Digo, que bens. Vou construir aonde? Agora não tem mais terreno. O terreno já foi devolvido para a prefeitura. Fiquei triste na época, disse, meu Deus, podia estar lá, né, construindo o terreno. Se algo não dá certo aqui, na Fazenda Rio Grande, eu tenho onde voltar. Eu tenho um lugar de abrigo, um lugar para mim me ficar. Eu não tinha entendido que quando Deus chama, quando Ele pede para a gente sair da terra, sair da parentela, é para sair por completo. Não é assim, um pé lá e outro aqui. É por completo. E eu entendi que foi o último barquinho que nós tínhamos para voltar para lá, afundar. E eu entendi que isso aí não teve nada a ver com homens. Eu entendi que foi uma ação de Deus. E aí a gente veio para cá e começou a participar aqui das hoje, a gente já participava lá. E Deus começou a fazer grandes coisas na nossa vida, na nossa casa. A minha vinda para cá já foi uma bênção do Senhor. A gente entendeu que Ele usou a única pessoa que eu conhecia aqui da Fazenda Rio Grande, de curso que eu fazia, para me trazer para cá, para me dar um trabalho. E nós começamos a trabalhar, e hoje eu e a Rose trabalhamos juntos na mesma empresa, como já nós falamos aqui, 24 horas por dia juntos. Nós estamos nessa empresa. E a gente tinha sonhos, né? Mas nós podíamos tentar, às vezes, conseguir comprar uma casa, né? Era bom se tivesse um terreno, daí financiar a casa. Então, muitos sonhos a gente começou a ter. Mas sabe que casa está caro, né? Quem trabalha com imobiliário, vende casa, sabe que não está fácil, né? Vender. E a gente tentou, já fizemos tudo, inclusive tivemos projeto provado, tudo certinho. Na hora de sair o recurso, na Caixa, deu problema. Mudou as linhas de crédito, enfim, não deu certo. E aí a gente começou a orar, colocar na mão de Deus, nós não vamos nos preocupar com isso. Porque assim, nada que é material nos prende mais, nada. Se Deus não quer que nós fixamos residência aqui, temos uma casa, não tem problema nenhum. Nós não vamos deixar de servir Ele. Se nós tiver que passar a nossa vida pagando aluguel, porque às vezes depois Ele vai nos mandar para um outro bairro, vai nos mandar para outra cidade. Nós estamos aqui para servir vida, cuidar de pessoas, esse é o nosso chamado. Nós entendemos isso. Nós dissemos, não vamos mais nos preocupar com isso. Se surgir alguma oportunidade, tudo bem, se não surgir,
nós continuamos servindo ao nosso Deus. Nós estamos aqui por Ele, Ele que nos chamou. E nós estamos visto tantas pessoas na nossa casa hoje. E a gente meio que deixou isso para lá. Continuou fazendo os projetos do Senhor. Final do ano passado, início desse ano, o nosso patrão nos chamou e falou assim: o que vocês pensam? Aí para frente, nós queremos continuar aqui, trabalhando contigo, até o Senhor não querer mais nós aqui. E claro que a gente tem o sonho de conseguir se construir, né? Comprar uma casa, mas está muito difícil, terreno é muito caro, comprar um terreno e financiar a casa que se tornaria mais barato está difícil, mas estamos aí. Ele disse: eu vou ajudar vocês, eu conheço imobiliário, eu vou mandar vocês ir visitar uns terrenos aí, se tudo der certo, nós ajudamos vocês lá, facilitamos o financiamento, tudo, beleza. Vemos alguns terrenos e falamos para ele de um terreno aqui para frente do Condor, né? Aquele terreno, loteamento novo, grande que tem ali. Levamos para ele: ó, terreno tanto, custa tanto, só que o financiamento vai ficar tanto, Aí ele disse: então tá bom, encaminhe o processo lá, que eu vou ajudar vocês. E nós, em janeiro, iniciamos, em abril, assinamos o contrato. Abril não, maio, né? Assinamos o contrato, já está na 3ª prestação de pagamento, e aí a gente comprou esse terreno, está no nosso nome, registrado, e aí a gente vai buscar financiar agora a construção. Mas essa é a parte do processo. Quando o nosso patrão chamou para nós ver o terreno, ele falou assim, uns dias depois, ele falou assim: eu e a minha esposa conversamos, nos chamaram, e nós temos uma proposta para fazer para vocês. Nós queremos fazer como que um contrato com vocês, de fidelidade, para vocês trabalhar, no meu caso, trabalhar 10 anos comigo. Eu digo: você quer fazer um contrato para me garantir 10 anos de trabalho? Eu digo: eu nunca vi ninguém fazer isso. A gente ora para não ser mandado embora. Aí o cara quer fazer um contrato para mim trabalhar com ele. Digo: só pode ser de Deus. Ele disse: não, mas em compensação, em troca isso, nós vamos pagar o terreno para vocês. Vocês não vão pagar nada. Os boletos do terreno estão na mão dele. Quem está pagando é ele. Por que Deus abençoa? Porque nós não colocamos isso como prioridade. Porque a prioridade da nossa vida, da nossa família, é cuidar de vidas. Nós queremos ser como aquelas parteiras na vida de pessoas. Nosso chamado é isso. Eu quero convidar cada um a tomar parte disso. Deus tem confiado coisas importantes na tua vida, nas tuas mãos. Não se preocupe com as outras coisas. Quando você entende o chamado dele, vá. E ele vai fazer. Ele vai fazer coisas. Nós não pedimos isso. Fazia parte de um sonho, mas não é a prioridade. Prioridade são pessoas, são vidas e servir ao Senhor. E Ele nos engrandeceu com isso e nós agradecemos a Deus. Talvez você tenha coisas que tem te aprisionado, tem te retido, tem te deixado com medo. Eu quero nessa noite convidar você a entregar isso ao Senhor. Dizer: Senhor, isso não faz mais parte de mim. Eu quero que o Senhor abra o meu coração, os meus olhos, para que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. Que o Senhor me chame, me traga ao coração o que o Senhor quer. O que o Senhor quer fazer comigo e através de mim. Como é que o Senhor quer que eu haja na vida das pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho, na minha vida, na minha história, na minha família. Eu quero que você feche teus olhos enquanto nós cantamos uma canção, que você possa colocar perante Deus